Bom, nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês detalhes de uma entrevista do ex-treinador do Vasco, o português Ricardo Sapinto, onde ele escancara todos os problemas vividos no Vasco. Entrevista dada ao GE, se mostrou aí chateado, decepcionado, segundo as palavras do português, com relação ao capitão do Vasco, o Leandro Castan, que deu declarações sobre ele, falando que ele não conseguiu implementar esse esquema com 3 zagueiros, fazer com que o Vasco funcionasse com esse esquema, e que ele não conhecia os jogadores do Vasco, não conhecia o elenco que tinha para trabalhar. Declarações essas que deixaram o português muito chateado com o Leandro Castan. Então ele deu uma entrevista falando sobre o Leandro Castan, sobre o Campelo, sobre o Jorge Salgado, que nunca apareceu para dar satisfação, e sobre todos os dramas vividos aí como técnico do Vasco, onde ele sabia que o Vasco atravessava problemas financeiros, mas não sabiam que eram tão graves a ponto de não ter dinheiro para comprar comida para jogadores ou tinta para marcar o campo para poder trabalhar. Depois da vinheta a gente vem com um trecho dessa entrevista. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, trazendo um vídeo aqui pro canal Vascaíno do Cerrado, contando, claro, com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo alcançar mais pessoas no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, para dar uma moral e a gente poder divulgar o canal lá também. Dito isso, vamos seguir para a matéria, uma matéria importantíssima, onde o Ricardo Sapinto escancara todos os problemas vividos no Vasco, fala de atraso de salário, fala que o Benítez ficava o tempo todo perguntando para ele: quando é que vão resolver meu problema, minha situação? Já é novembro. O Benítez, quando foi embora, eles fizeram uma festa de despedida para o Benítez, porque nem salário ele recebeu. O Sapinto disse também que, além de não receber salário, não recebeu uma ligação, uma satisfação. Falou do Alexandre Campelo, falou do Jorge Salgado, que ficou de, quando assumiu o clube, ir lá conversar com ele e os jogadores, e nunca apareceu para dar satisfação também. Omisso, como sempre, né? Essa diretoria omissa, e acusou aí o Castan, ou mostrou uma insatisfação com o Castan, quando ele falou em decepção, porque era o capitão, a pessoa que ele confiava. Falou que recebeu mensagens do Castan quando foi embora, dizendo que não queria que ele fosse embora, pedindo desculpas, e que a culpa não era dele, enfim, coisas desse tipo. E mesmo assim o Castan deu uma entrevista que o chateou, como se fosse botando a culpa no Sapinto, ou na escolha do técnico Ricardo Sapinto para o rebaixamento do Vasco. Eu vou deixar um trecho, eu li a entrevista, eu vou deixar aqui para você entender parte das coisas que ele falou. É muita coisa, mas eu vou deixar algumas das principais coisas que ele falou para você entender. Bom, vamos lá, vou ler um trecho da entrevista aqui do Sapinto. Sapinto elege Castan como decepção no Vasco e diz ter ajudado os jogadores com dinheiro. Português afirma não ter recebido salários e relata que drama financeiro era tão complicado que não havia verba para comprar tinta, situação que o impedia de fazer marcações nos treinos. Aí ele fala aqui sobre o Castan, né, que o Castan deu uma entrevista falando mal dele, falando que o time não encaixou jogando com 3 zagueiros e que ele não conhecia os jogadores do Vasco, ou as características dos jogadores. Aí ele responde, né? A grande decepção para mim foi o nosso capitão. Recentemente ele deu algumas declarações, eu mesmo liguei e disse a ele que não tinha entendido o que ele queria dizer com uma entrevista. Quando o Castan diz que eu não conhecia os jogadores, eu não tenho vontade de rir, e sim de chorar. É uma tristeza. Quando eu saí, a primeira mensagem que eu recebi foi do Castan. Ele disse que era uma pena, que era injusto, e pediu desculpa por não estar no melhor nível. Ainda tenho a mensagem guardada, portanto fiquei surpreso com essas declarações. Aí ele conta um caso de desobediência do Castan, que levou ele
a ser demitido aí, que na partida que levou ele a ser demitido, né? Não que levou ele a ser demitido, mas na partida. Então não foi só isso, fiquei triste com outra coisa. Um capitão tem de ser a extensão do treinador no vestiário e no campo, na tristeza, na alegria, no trabalho, na cobrança e na vitória. Eu sempre disse isso, até porque tínhamos um elenco desequilibrado, muito jovem. Aí ele fala de grupinhos divididos, ó. Tinha grupinhos dos mais jovens, dos mais velhos, dos estrangeiros. Havia uma diferença. Era muito importante que ele ajudasse a liderar isso. Eu alertei a ele de vários casos, tive 50 mil conversas com ele. Você vê aí que é os grupinhos que a gente falou, né? Ao encerrar seus comentários sobre o Castan, Sapinto aponta uma desobediência tática de seu capitão na derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense, jogo que lhe custou o emprego. Foi decisivo para o fracasso em Curitiba. Eles tinham bons resultados e a minha equipe não estava em um bom momento. Eu disse aos jogadores de trás, ao goleiro Fernando e à minha equipe, não vamos sair jogando de trás nos primeiros 15 minutos. Eles pressionam bem, roubam a bola e podem fazer gol. Aí tá aqui, ó. Assim a gente brigaria pela segunda bola e tentaria a criação. Quando o meu capitão no primeiro minuto pede a bola para sair jogando e a gente não tinha combinado isso, então a decepção é grande. Não só em termos de liderança, mas também no que era compromisso com a estratégia de jogo. O que aconteceu? Em 10 minutos estavam perdendo por 2-0. Aí ele fala, não foi feita a extensão do treinador com o capitão dentro de campo. Se tivesse sido feita, não estaria a perder o jogo por 2-0 em 10 minutos. Foi esse o jogo que me tirou do Vasco. Eu estava na tribuna, impotente, e meu auxiliar comandou e disse 30 vezes para a gente não sair jogando de trás. Agora, eu não posso controlar todas as situações. Eu não estou dizendo que o Castan foi mal profissional, ou que não trabalhava, ou que não tentou. Ele e todo o time tentaram, mas quando fala assim, ele não fez o que se deveria ter feito. Então tá aí ele explicando essa ingerência. E olha que eu reparei isso no jogo agora com o Marcelo Cabo, quando o Marcelo Cabo falou que não era para o time do Vasco ficar cruzando a bola na área, porque o time que o Vasco estava enfrentando tinha zagueiros altos, e mesmo assim o Vasco insistiu em cruzar a bola na área e ele não treinou isso. Mais uma reclamação de treinador por desobediência de jogador. Tá aí, ó. Aí ele vai falar da situação financeira. Eu tive que ajudar financeiramente os jogadores porque eles não tinham o que comer. Diretores do Vasco tiveram que comprar pão e outras coisas para se fazer um pequeno almoço, café da manhã. Enfim, coisas inacreditáveis. Eu ajudei um jogador que não tinha dinheiro. Outros diretores ajudaram porque não havia dinheiro para comprar pão e fiambre, que é presunto, e suco também, que ele fala porque cortou aqui, tá? Aí tem uma outra parte que fala aqui, ó, falta de dinheiro para marcar o gramado com tinta. Às vezes eu queria fazer marcações no campo e não havia dinheiro para comprar tinta. Tínhamos que comprar. E os casos de Covid-19 acontecendo. O próprio Thales teve 2 vezes Covid-19 e eu nunca tive o garoto na forma que o conheço. Tá aí a entrevista. Ele falou muita coisa, falou do Jorge Salgado, que tinha prometido ir conversar com os jogadores e com ele e nunca apareceu, nunca falou nada com ele. Falou aí da gestão do Alexandre Campelo, enfim, muita coisa aí ele expõe nos problemas no Vasco da Gama. Tá aí, pessoal, a declaração do Ricardo Sapinto. Mais uma vez o Vasco sendo exposto na mídia com situações ridículas, né? Envergonhando a todos os torcedores vascaínos por causa de gestores incompetentes que assumiram o clube. E a gente lembrar que o Alexandre Campelo é o responsável, mas passou o bastão para o Jorge Salgado, que tem tá dando uma continuidade na gestão do Alexandre Campelo, inclusive a galera da finança, o Adriano Mendes, o Horácio Júnior, esse aí que esteve envolvido na polêmica, que era o responsável aí pela parte dos troféus, essa galera toda, João Marcos, estava toda aí na gestão do Alexandre Campelo e estão agora na gestão do presidente Jorge Salgado. Beleza? Valeu, deixe sua mensagem, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas.